Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? Atrasada, né? Demorei hoje para poder ligar essa câmera. Pela minha vontade jamais eu faria, porque nós não nos sentimos nunca capazes de pregar o evangelho. Eu mesma sou esse tipo de pessoa, porque depende das minhas atitudes, eu não me sinto digna do Senhor. Mas muitas das vezes nós somos testados por algum momento, exprimido, né? É como a palavra do Senhor sempre nos diz que nós seremos exprimidos. Hoje eu estou nesse processo, hoje eu estou sendo exprimida na dor, exprimida no extremo, em tudo, sabe? De ficar indignada, de ficar irada. O ser humano, ele não é perfeito. Aqueles escolhidos do Senhor não são perfeitos. Nós só somos realmente alegres quando nós sentimos a presença do Espírito de Deus. Porque é o Espírito Santo que alegra nosso coração, é o Espírito Santo que nos faz sentir o calor do fogo que desce do alto céu, para poder nos encher no momento das nossas aflições, como um refrigério, como um bálsamo, fazendo com que a gente sinta que nós estamos sendo protegidos, que nós estamos sendo cuidados, que nós realmente temos um Deus zeloso que cuida de nós, mesmo no momento de aflição, inexplicável, inexprimidos. Nós somos, sabe, como se nós estivéssemos sendo exprimidos. Aí antes de eu entrar, eu não ia entrar porque eu não estava me sentindo capaz de entrar. Eu só vou entrar mesmo porque o Senhor diz que eu sou uma idônea. Então, capacitada pelo Senhor. Então, como idônea, eu entro, eu entrego, eu falo de mim e de todos nós. Que mesmo você tendo o tempo todo vivendo um processo com Deus na profundidade, você não é perfeito, você é falho. Nas nossas falhas, nós muitas das vezes esquecemos quem somos. Porque nós não queremos errar, porque nós não queremos fracassar. Só que o Senhor permite, em poucos momentos, que ficamos com raiva, que sabe que muitas das vezes nós não é insuportável. Na verdade, a palavra é essa, é insuportável. Viver no mundo que nós vivemos. Eu não sei como alguém pode ter prazer de viver nesse mundo. Porque eu não tenho prazer algum de olhar, de ver tudo que eu tenho visto e ouvido. Eu falo com o Senhor todos os dias. É insuportável olhar tantas pessoas ruins, pessoas que incrédulas, pessoas que se levantam contra a palavra de Deus e estão sendo esfregadas nos seus próprios narizes. A mão de Deus, tudo que está acontecendo. A palavra do Senhor já foi pregada. O que viram no jornal sobre o que está acontecendo em São Paulo, que cairia, que abriria, que o Senhor mostrou como se fosse um buraco. Lá no meio dos prédios em São Paulo, o Senhor revelou a terra rachando, abrindo, acontecendo tantas catástrofes, para que as pessoas acordem. Porque mesmo você estando na presença do Senhor, você não é poupado. Mesmo você estando todo dia em oração, você não é poupado. E vocês que andam como incrédulo? Vocês acham que vocês serão poupados? Ontem, aquele post que eu escrevi, que eu disse que seja eu mentirosa,
se a palavra do Senhor não se cumprir. Claro que eu não gostaria de ver o que eu vi no meu sonho, porque não foi sonho, foi é profético. O Senhor dá uma visão profética como um sonho. E eu acordo e ouço a voz dele. 2 de junho. 2 de junho. 2 de junho. Eu entrei em desespero, como eu estou hoje. Como eu estou hoje. Em desespero de alma. Em desespero de sentir que algo vai vir aí. E muitas pessoas estão despercebidas. Muitas pessoas vão morrer. E não querem saber de largar o pecado, essa vida, desse mundo. Em vez de se dobrar na presença do Senhor. É uma dor na alma. Não é dor física. É dor de alma. Sabe quando que é uma pessoa que sente que algo tá vindo e tá gritando, tá avisando, mas ninguém quer ouvir. Porque quem vai querer ouvir? Né? Todo mundo quer ouvir bênção. Oh, mas vai vir destruição. A palavra de Deus não vai cair por terra. A palavra vai ser cumprida. Quem tem que buscar Deus são vocês. Quem tem que se prostrar na presença de Jesus é vocês. Porque eu não gostaria que acontecesse o que eu vi, não. Porque eu não gosto de frio. Eu não gosto. Por mais que eu ache que no frio as pessoas se vestem bem, ficam elegantes, bem vestidas. Mas quem quer ver tudo em ruína, tudo escuro, sem uma luz elétrica? Eu não entendi. Poderia ser que pessoas estavam vivendo na escuridão? Poderia, mas não era. Porque a primeira visão que eu tive que era de um arrastão, e não era um arrastão. Era pessoas que estavam todas andando na rua. Sendo ali na praça, eu acho que todo mundo buscando, sabe? Todo mundo foi para a praça central para buscar resposta do que estava acontecendo. E outras pessoas que estavam servindo chá, café, sei lá, tudo que quente ali. E todo mundo desesperado. Só que os cientistas já confirmaram o que eu já entreguei nas minhas lives, que tá para acontecer. Que vai acontecer um apagão, que vai ficar sem eletricidade, mas vai ser por poucos dias. Só que ninguém vai ter internet. Hoje as televisões são todas ligadas pela internet. Porque são poucas pessoas que tenham uma parabólica, mas não vai ter sinal. Porque o Senhor foi categórico que para que as pessoas se previnam. Para que vocês não passem necessidade. Para que vocês não passem. Porque o Senhor diz, aqueles que estiverem em mim, eu cuidarei. Eu não vou desampará-los. Mas aqueles que zombam, aqueles que debocham, aqueles incrédulos, eles sentirão. Aí o que eles vão fazer? Querer invadir a casa do outro. Porque eles vão achar mais fácil. Por isso que o Senhor disse, né, que muitos não entenderiam nada, que nem se você estiver em cima do telhado, não desça. Se você estiver no campo, não volte.
Aonde você estiver, você fique. Não saia do lugar. Às vezes eu falo, Senhor, será que vai acontecer? Será que isso não tem como o Senhor abreviar? Não tem como o Senhor nos livrar? Se Ele não tem livrado nem para mim de lá, para quem não acredita nele. O que eu tenho que passar, eu passo. E vou dizer para vocês, o que está por vir é desesperador. Eu não sei dizer o que significa isso, enquanto a idolatria continuar no mundo, enquanto as pessoas não olharem para o Senhor, porque hoje a idolatria não é imagem somente, são os seus bens materiais, são a sua luxúria, tudo aquilo que é contemplado. As pessoas fingem que estão bem, sabendo que não tá. Finge, nossa, tá tudo bem. Parece uma palhaçada. É como diz, né? Todo palhaço carrega algo dentro de si. Todo palhaço, ele não tem uma alegria verdadeira. O palhaço, ele cria um personagem para ele esconder a sua própria dor. O palhaço, ele se veste para fazer os outros rir enquanto ele chora. Porque ele é tão vazio, tão triste. Porque nós vemos que um dos melhores atores tinha depressão. Ele fazia todos rirem. E ele acabou cometendo suicídio. Por que as pessoas precisam andar embriagadas se ela é tão feliz? Para que as pessoas precisam falar mal da vida do outro se ela é tão feliz? Por que as pessoas conseguem fazer mal para o próximo às escondidas? Porque a escondida são pessoas que vão na calada da noite atrás de feitiçaria para destruir a vida do próximo, para matar, para ver alguém arabassuiamai totalmente destruído. É feliz? A felicidade é ilusão. Tudo é ilusão. Todos os momentos da nossa vida. Porque em Eclesiastes 3 diz exatamente como seria a nossa vida. Só que ninguém lê, ninguém aprende que há tempo para tudo. Há tempo para nascer, há tempo para morrer. Há tempo para casar, é tempo para se dar em casamento. Há tempo até de costurar. Há tempo para tudo debaixo do sol. Só que as pessoas não vão buscar. Eu só vou falar esse pedacinho. As pessoas não vão buscar a verdade. Porque elas são incapazes de reconhecer. Pessoas que são usadas por Deus para entregar profecias que já foram escritas. Porque nós não somos os profetas, nós somos os vasos que são usados hoje, os escolhidos, para entregar as profecias que já foram escritas, que está no livro da vida. E as pessoas não querem ouvir, querem zombar, porque elas não vê nada acontecer. Quer dizer que vocês preferem ver o mundo desabar em cima da cabeça de vocês para acreditar. A profecia, o aviso, é para que vocês entrem num concerto com o Senhor e mude a vida de errantes que vocês vivem.
É para isso que o Senhor entrega. É a mesma coisa quando vocês vão numa vidente. Vocês vão fazer o que numa vidente? Querer saber do futuro, que vai casar com quem, vai fazer com sei o que com quem? Só que quando o Senhor é usado para entregar a palavra, para que vocês venham realmente ser repreendido e exortado, não aceita. Por quê? Não quer ouvir coisa ruim? Ninguém gosta de ouvir o Apocalipse. Só que existem outros livros que estão sendo descobertos aí. Além do Apocalipse que ainda não encontraram. Temos o livro de Enoque, que nós não temos o conhecimento da profundidade de Enoque. Nós temos tantos livros que foram tirados da Bíblia, são tantos pergaminhos que foram tirados, porque os homens só colocam aquilo que eles querem colocar, para que ninguém tenha o conhecimento, para que eles dominam, como se vocês ou nós fôssemos animais, para que venha a ser adestrado pelos próprios homens. Porque quem é mais forte manda nos menores. Aquele que tem mais poder, ele manda. Porque as pessoas nunca conhecem o valor que tem. As pessoas não se enxergam o valor que é colocado dentro delas. E esse valor não é terreno, é espiritual. Esse valor é o Senhor que coloca em cada pessoa. Mas é claro, conhecer a verdade é loucura. Conhecer a verdade, ai que medo. Por isso que eu continuo sendo a mesma pessoa. Por isso que eu não mudo. Porque eu não quero mudança. Eu quero continuar. Mas a hora que vir os dias difíceis, vai se arrepender por não ter ouvido. Eu já passei por provações desse tipo, gente. Eu já passei por provações assim. E isso, hoje, eu estou entregando para pessoas que assistem a live que eu faço. Que o Senhor me usa. Antes de eu ser usada, eu fui usada dentro de casa como José. É louca. É louca. Só que a louca, tudo que saiu da minha boca, aconteceu. Tudo que Deus me revela, acontece. Leva o tempo que tiver que levar. O dia do Senhor chegará. E aquele que não tem ouvido, ouça e não ignore. Porque a pior coisa que tem é uma pessoa descrente. Ai, mas eu tenho medo. O que adianta? Eu também tenho medo. Não vai resolver o nosso problema, não. Ou nós enfrentamos, ou nós vamos viver o quê? Encurralado num cantinho? O que nós devemos fazer? Se posicione na presença do Senhor. Se entregue ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que esses dias sejam abreviados, para que todo sofrimento seja abreviado, para que nós possamos estar na glória, com Cristo reinando. É simples. Ele é rei, ele é Senhor. O governo não está na mão dos homens. Não está, tá na mão do Senhor. Porque tudo que acontece na terra é pela permissão do Senhor. Porque quanto mais rebeldes vocês são, mais o Senhor deixa acontecer. Ele entrega a vocês as próprias concupiscências e as próprias corrupção. O Senhor deixa vocês se autodestruir. Porque o Senhor sabe que a condenação é eterna. É um juízo que vai chegar e vai ser julgado. E pessoas continuam achando que nada vai acontecer. Está tudo bem. Nada. Já vi isso antes. Já aconteceu, já passou. Brumadinho que o diga.
A cidade de Brumadinho que diga. Pessoas que foram subterradas, pessoas que até hoje não encontraram. Ah, é uma catástrofe natural. O Senhor é uma catástrofe natural. Deixa eu dizer algo para vocês. O Senhor, Ele não revela só para mim. Ontem eu estava vendo um vídeo de um irmão que ele fica passando vídeo de outras pessoas que são usadas por Deus e as profecias que o Senhor me entregou. Vocês lembram do gelo deslocando, né? Do meio da geleira e o mar subindo? O Senhor também entregou para ele. Tudo que o Senhor entregou para mim, e eu tenho entregado desde 2024, diariamente, semanalmente para vocês, desculpa. Eu tenho entregado a palavra que o Senhor tem mandado falar por aí, porque muitos de vocês não estão nos lugares aonde as pessoas são usadas para poder ouvir as profecias. O juízo de Deus, ele vai ser visível. É o que está acontecendo. A palavra do Senhor, ele diz que ele não vai poupar ninguém. Nós vemos quantas pessoas entregaram, pregaram e não deixou de passar pelas aflições da vida. Antes de chegar a vocês, chega em nós. A dor, primeiro é aqui. E eu tô sentindo como se eu estivesse sendo moída. Eu tô sentindo uma dor no meio do meu peito, que é como se eu tivesse com uma faca ou um punhal sendo cortado o tempo todo. Eu olho para dentro de mim, eu vejo como se aqui estivesse aberto. O que significa isso? O que está por vir. Que muitos estão, né? É como a palavra do Senhor disse. O Senhor não tem nada a ver com o que está vindo aí, né? Mas, porque é criação do homem para destruir os próprios homens. Então, o que eles querem? Eliminar pessoas. Eles querem fazer uma limpa no mundo, sabe? Né? De vez de fazer a limpa no país deles mesmo, né? Porque se pudesse, se o Senhor conhece o que eu penso aqui. Eu não preciso falar. Mas o que é criado em laboratório é esparramado para o mundo. Só que o Senhor permite que pessoas sejam contaminadas e vá a óbito. Mesmo sabendo que isso é uma estratégia humana, cientificamente criado pelos homens. Os vírus não são criação de Deus. Não é o Senhor que está lançando, não. É o próprio homem. Só que o Senhor permite. Porque aqueles que têm ouvido ouvem a voz do Senhor, o Senhor os guardará. O Senhor os livrará, como Arabassuriá, como o sangue do cordeiro no umbrais das suas portas, das suas janelas, da sua casa, será colocado. É o sangue do cordeiro. Mas aqueles que não buscam, não vão ter entendimento sobre isso. Aí vem a peste e faz a limpa. Mas o que é do Senhor será guardado. Muitos de vocês têm que estar alerta.
Sempre eles vão arrumar um jeito de exterminar para manter o controle. O controle. Para que vocês continuem escravos. Para que vocês permaneçam escravo. Tanto na Babilônia como no Egito. A escravidão depende de cada um. Serem livres ou serem escravos. Se vocês são filhos de Agar, serão escravos. Se vocês são filhos de Sara, que vocês têm o pai Abraão como pai, que a descendência dele foi comprada pelo sangue do cordeiro, então vocês são filhos da livre. E o que é ser Arabaxuia, o que é ser filho da livre? Ser filho de Sara é você ser liberto de tudo que te leva à escravidão. Tudo aquilo que você carrega e continua acreditando. Porque quando você é filho de Sara, você tem uma promessa eterna. Você tem um Salvador. Você tem um libertador que vai te libertar de todas as amarras e de todas as artimanhas malignas. Só que você tem que fazer a sua escolha. Ou vocês escolhem a fé como Abraão teve e que vocês venham a ser filho de uma descendência, sendo filho de Abraão e Sara e Arabassuiamanai e sendo entregue a Jesus, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, toda a descendência de Abraão, que ele vem, que é onde que vocês acabam recebendo a salvação eterna. Mas vocês não são filhos de escravos, vocês são filhos de Sara. Vocês são filho não da servidão, mas da livre, da liberdade, para que vocês encontrem em Cristo a salvação eterna. Mas para isso vocês vão ter que ter intimidade com o Espírito Santo. Vocês vão ter que ter intimidade com o Senhor. Vocês têm que se colocar na presença. Vocês têm que se colocar totalmente à disposição do Senhor. Vocês vão ser exprimidos? Vão. Vocês vai doer? Vai. Só que vocês vão cada dia crescer espiritualmente. E vocês vão estar mais próximo da mudança, da transformação, de uma veste suja, cheia de poeira, cheia de sujeira, de lama, para umas vestes limpas, para as túnicas que sejam limpas, brancas, feitas de linho fino e o mais puro do linho. E a brancura é incomparável. Mas isso é vocês que escolhem. Serem escravo ou serem livre. A escolha é para todos. Abrir mão do pecado. É isso que eu quero dizer. O Egito, ele é o pecado. A Babilônia é o pecado. Todas as pessoas que querem continuar vivendo uma vida pecaminosa nunca vão conseguir chegar e entender o que é ser filho de Sara e Abraão. Por isso que é ser livre de tudo aquilo que te amarra, tudo aquilo que te impede, tudo aquilo que te faz se afastar dessa promessa que Jesus tomou para si, que é a herança eterna. É a promessa. É o testamento. Vocês foram comprados. Muitos aqui já foram comprados pelo sangue do Cordeiro. E tem muitos que ainda serão comprados e selados pelo sangue do Cordeiro. Mas para isso, vocês têm que receber Jesus. Porque aquele que não recebe Jesus, a casa está vazia, aonde os demônios fazem morada. Essa é a verdade. Não adianta ficar com medo, oprimido, não tem como.
Se resolvesse, olha, sinceramente, existem pessoas que duvidam, pessoas incrédulas, pessoas que ficam zombando na incredulidade, outras são temerosas, sentem medo, mas não adianta nós sentirmos medo, esses é para aqueles que sentem medo, não adianta sentir medo, porque o medo não vai resolver, o medo não vai mudar nada, mas aos incrédulos, continua zombando, continua rindo, porque tem aquele ditado, né, que todos nós dizemos, quem ri por último, ri melhor. Então, ria, zombe, porque o Senhor rirá de todos, aqueles que não acreditam na palavra dele. Porque o Senhor, rirá daqueles zombadores. Porque o dia do Senhor vai chegar. Como que nós podemos viver uma vida tão profana, tão suja? Vivendo uma vida num lamaçal de pecado e dizendo que é gostoso. Passando de boca em boca, como se diz, né? É tudo por tabela. É como brincar de uma roleta russa. Você nunca sabe o dia que o tiro vai sair. Muitas pessoas vivem assim. Elas brincam, elas zombam. Tem pessoas que já estão pagando, estão passando, só que elas não reconhecem que elas podem ser curadas, que elas podem ser salvas, mas elas querem vingança, elas querem se vingar, às vezes vingar de alguém inocente. Sabe por que eu tô dizendo isso? Eu vou dizer, eu vi um testemunho de um rapaz com uma doença, né, que é um vírus do HIV. O testemunho dele foi muito impactante. Por quê? Porque ele se apaixonou perdidamente por uma moça. Perdidamente. E ele ficava tentando se encontrar com aquela moça. Aquela moça arrumava desculpa para não encontrar com ele. Até que, depois de uns 3 meses, ela aceitou. E ele estava totalmente apaixonado por ela. Ele estava enlouquecido por aquela moça. E 3 meses depois, ele fica com ela. Só que os dois, ela termina com ele. E vida que segue. Até que ele começou a passar mal. E ele descobre que ele era portador do HIV. Só que o que essa moça fez que ele descobriu? Que ela passou porque ela quis. Ela passou o HIV para ele porque ela quis. Porque no tempo que ela estava enrolando ele, ela não estava tomando medicamento. Então ela estava contaminando por prazer, porque ela queria destruir a vida daquela pessoa que não tinha nada a ver com o que tinha infectado ela. Muitas pessoas fazem isso. Elas querem matar o outro, trazendo uma infecção e destruindo a vida do próximo. Porque ela busca a destruição dela com a própria mão.
Porque não somos nós que, ai, tadinho, somos vítimas do acaso. Não, nós somos culpados do acaso. Porque o acaso somos nós que buscamos pela nossa rebeldia. Que muitas das vezes nós somos avisados, não vai ali, não fica aqui, não vai lá, escuta sua mãe, escuta seu pai, escuta seu amigo, escuta. Porque dizem que ninguém tem amigo, né? E que conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia. Realmente é verdade. Muitas das vezes a pessoa não sabe o que está escondido atrás de uma capa, atrás de uma máscara. Param de andar na carne e ande no espírito. Porque aonde há contaminação, o espírito revela. Vocês nunca vão andar despercebido. O laço, ele está o tempo todo armado para destruir vidas, para acabar com a vida de alguém. Só que nós que precisamos entender isso é quando você decide se entregar sua vida, Rabassuia Mamai, para o Senhor Jesus Cristo. Mas viver uma vida de renúncia, para que você conheça a verdade através do Espírito. Porque não adianta ficar brincando de roleta russa. Um dia, a bala pega. Um dia, a arma falha. E quem acaba sendo atingido é você. Eu não sei para quem que Deus está mandando eu falar e entregar isso. Eu estou te falando porque a vida de pessoas está em risco. Vocês estão colocando em risco pelo desejo da carne, pelo desejo que não tem satisfação. Por que vocês não têm satisfação? A satisfação não vem pelo nosso bem-estar carnal, mas vem pelo bem-estar espiritual. Se você tem uma vida no altar, você vai estar totalmente tranquilo na tua parte. Por quê? A carne e o espírito já parou de brigar, porque o Espírito Santo de Deus dominou todo o teu ser. Então você não precisa mais brigar com a tua própria carne, porque o domínio está no espírito. A única coisa que acontece é que o ataque não vem de dentro de você, o ataque vem de fora. Porque aí todos sabem que você está na luz, então começa o inferno te atacar de alguma forma, de alguma maneira, para poder te atingir. Mas a tua carne está sossegada, porque você chega perto de você sente mal, você sente, sabe, algo pesado, algo ruim. Só que você, às vezes, você fala assim, mas por que eu tô sentindo isso? Você tá sentindo? Porque você está tendo uma revelação do Espírito Santo. E o Espírito Santo diz, é contaminável. Não pegue, não toque, não leve para a sua casa. Está contaminado. Então você tem o discernimento para discernir quem está andando ao teu lado. Você sabe quem sente inveja. Você sabe quem fala mal. Você sabe o que te desejam. Você sabe tudo. Porque o Espírito não te deixa escondido. Mas tem muitas pessoas que não querem ouvir isso. Não é verdade? Porque a palavra do Senhor, ela está sendo entregue e alertado. Qual que é o alerta? O alerta que tem alguém que está Arabaxuianai para receber um presente. Tem alguém que vai receber um presente, mas não é um presente bom. É um presente ruim. É um presente da destruição.
Araicalabassuria. Esse presente está vindo para destruição. É um presente contaminado para a sua destruição. Então, cuidado com os presentes. Não sei quem que é, porque o Senhor não está me revelando. O presente que você vai receber. Então, vocês ficam alerta aí do outro lado, tá? Quem assistir a live, fica alerta que vocês receberão um presente surpresa. E esse presente não será um presente bom, será um presente contaminável, destruidor, para destruir a vida de vocês. Porque tem muitas pessoas que gostam de ganhar presentes, né? Eu, ultimamente, não gosto de ganhar presente, não sei o que está vindo por trás daquilo. Então, tome cuidado. Fica alerta, quem escutar essa live, se você receber algum presente, jogue fora. Bota para correr, porque o presente vem. Como eu tô vendo a palavra temperado. Olha, vem temperado, porque eu tô vendo a palavra temperado. Já vai vir com um tempero especial para você. Então não pegue. Chuta que é macumba. Manda passear porque a coisa é feia. Por quê? Olha, eu tô com a palavra aqui. Porque muitas das vezes o Senhor nos revela. O Senhor nos entrega a palavra. Só que somos nós que não ouvimos. Né?